E aí, galera, tudo bem? Bom, como todo mundo que tem apartamento MRV acaba fazendo um vídeo a respeito de como é a experiência de se morar num condomínio feito pela MRV, a gente não podia ser diferente e a gente decidiu fazer um vídeo com esses pontos de acordo com a nossa experiência aqui no condomínio onde a gente mora. Então hoje a gente vai contar para vocês alguns pontos ruins de se morar nesse condomínio que a gente mora hoje. A primeira coisa que é o que todo mundo sempre fala, né, é que a alvenaria do apartamento MRV, ela é estrutural. Todas as paredes são estruturais, o que significa que você não pode derrubar parede, não pode abrir nicho nas paredes, não pode abrir buraco de um cômodo para o outro e tudo. Esse é um ponto negativo que pra gente acabou, assim, foi muito assustador quando a gente descobriu, tá? Mas pra gente acabou não impactando tanto, porque a gente aprendeu como lidar com a alvenaria estrutural e a gente tem um vídeo só falando sobre isso. A principal questão, né, é que você realmente não vai poder mudar a estrutura realmente, né? Você não pode derrubar uma parede para poder juntar a sala com a cozinha. Agora, as outras coisas que as pessoas falam que não dá para fazer, a gente foi descobrindo que dá para fazer sim. A gente fez iluminação, a gente colocou mais tomadas, a gente deu um monte de jeito de fazer um monte de coisa aqui, apesar da alvenaria estrutural. E aí assistam o vídeo que vocês vão ver. Outra coisa ruim dos apartamentos feitos pela MRV, e pelo que a gente viu, isso é uma coisa em todos os condomínios, em todos os empreendimentos deles, é assim, a acústica do prédio, dos apartamentos, não é muito boa. As paredes são um pouco finas e não tem muito isolamento. Então, assim, quando a gente está na cozinha, por exemplo, se alguém estiver usando a cozinha de cima, ou de baixo, ou do lado, a gente ouve muito barulho da tubulação. Às vezes de noite, qualquer coisinha, se alguém estiver andando no apartamento de cima, a gente ouve muito facilmente. No corredor aqui também, que dá para os outros apartamentos, a gente ouve bastante barulho. Sim, o corredor ele dá um eco, assim, que parece que as coisas estão dentro aqui da nossa sala. Às vezes a gente está assistindo uma TV aqui e tá passando gente ali, ou tem gente conversando no corredor, a gente ouve muito fácil. Então, assim, a acústica dos apartamentos da MRV não é muito boa. E uma terceira coisa que a gente sempre vê as pessoas falando também da MRV é a questão do acabamento. O acabamento da MRV realmente, assim, deixa bastante a desejar, né? Se a gente for ver, assim, as janelas, né, essa porta da varanda, eles têm um... Como é que é o nome disso? Esquadria, ela é meio, assim, funciona bem, entendeu? Mas não é aquela coisa assim bonita, sabe? Não é aquela coisa assim pesadinha, né? Bonita e tudo, né? O piso, a gente colocou o piso vinílico porque o piso que tava aqui era muito feio, tinha uns espação assim de rejunte, é o mesmo que tá na varanda, né? Super desigual. Super desigual, tava totalmente desnivelado, assim, tava muito feio. Então a gente já tinha a ideia de colocar o vinílico mesmo porque a gente acha bonito. E aí a gente já colocou antes de entrar no apartamento, e é pra nossa sorte, porque fica muito mais fácil de limpar. A diferença da gente limpar dentro de casa, limpar a varanda é imensa. Do banheiro, a gente até reparou que, assim, da parte do box, ele tem um caimento que a gente achou que estava certo quando a gente se mudou, só que depois a gente percebeu que não estava lá tão certo assim, porque a água cai para uma direção, mas ela não vai na direção do ralo, ela quase vai no ralo. Forma uma poça perto do ralo. Forma uma poça perto do ralo. É, assim, a gente achou que estava certo e deu esse mole de não perceber direito que não estava certo, né? E do lado de fora do box também, aí tá totalmente errado, aí a gente já tinha visto que estava errado mesmo, mas a gente não gosta muito de lavar o banheiro inteiro, né? Então essa parte de fora do box, assim, eu pensei, não vou ficar lavando, jogando água sempre, então não vai me fazer diferença não. Faz diferença, eu descobri depois que faz diferença. Você tem que jogar água de vez em quando e é muito ruim você ficar puxando, né? Eu fico com sequito tirando a água, assim, é bem, bem ruim. As paredes, quando a gente colocou a iluminação, foi muito engraçado, porque dava pra ver todas as ondas que tem na parede. Segundo o vizinho falou, dá até pra surfar de tanta onda que tem. Assim, já dava pra ver que as paredes eram tortas. Só que quando a gente colocou os spots, que eles refletem muito na parede, e aí você consegue ver, assim, perfeitamente, sabe? Uma coisa que é muito ruim? Não é muito ruim, né? A gente convive com isso. A gente convive. Inclusive, assim, um pouco tortas, eu acho que todos os apartamentos que eu já morei sempre tiveram de ser um pouco tortinhas, assim, nunca foi 100% reta, né? Mas realmente é uma coisa que eles podiam fazer um pouco melhor aqui. Uma coisa que foi bastante assustadora quando a gente mudou pra cá, que a gente começou a ver as pessoas, os vizinhos, falando sobre rachaduras na estrutura, assim, na base de cada torre. Aqui são 3 torres, né? E aí em algumas torres, eu acho que se não me engano a 3 era que tinha mais, começaram a surgir rachaduras. E também aqui a gente tem a garagem de 2 andares, digamos assim, né? Tem a garagem de cima, onde começam os prédios, digamos assim, e tem o subsolo.
quando chove, escorre muita água, tem muito vazamento da parte de cima para a parte de baixo da garagem, muito mesmo. A gente chegou a ver vídeos na época de vizinhos e eles mostrando que parece uma cachoeira, assim, quando tá chovendo. É muito absurdo. Quando mudou de síndico, ele começou a correr atrás disso, começou a fazer um certo processo aqui junto com a administradora do condomínio para poder correr atrás da MRV para resolver isso, porque realmente a gente ficou com muito medo, inclusive, porque rachaduras na base do prédio, esses problemas nas junções ali da garagem e tal, com bastante vazamento, e a obra desse condomínio aqui, ela ficou embargada por um tempo. Então, assim, juntando tudo isso, a gente começou a pensar, será que esse prédio vai cair com a gente aqui? Tipo, meu Deus, sabe? E aí, depois de um tempo, assim, correndo com isso, se eu não me engano, eles, inclusive, chegaram a ameaçar processar o MRV, ou processaram mesmo, alguma coisa assim. Acho que não chegou a processar, não. Eles chegaram num acordo com a MRV, até onde eu acompanhei. Isso. Mas eu lembro de enviarem uma notificação extrajudicial falando que se a MRV não tomasse uma posição, iam entrar com processo. E aí, depois de muito tempo, finalmente a MRV começou a consertar essas coisas aqui, que a gente espera que seja bem feito isso, né? Porque se for seguir a mesma qualidade da primeira vez que construíram, não sei se vai ficar muito bom. Na época que a gente ficou bastante assustado, teve umas reuniões de condomínio virtuais que eles chegaram a convidar o engenheiro que não é da MRV, é do condomínio, né, da administradora do condomínio. Eles têm um engenheiro, né, e ele chegou a tranquilizar um pouco a gente, falando assim, não, gente, isso daí pode ficar tranquilo, que isso daí não é tão problemático assim, né, o prédio não vai cair não, gente, porque o pessoal tava muito assustado, a gente inclusive, né, mas assim, a gente tem que correr atrás para eles darem essa assistência, porque tá no tempo da garantia ainda e não devia estar acontecendo, né, então eles correram atrás e eu acho que vai dar tudo certo. Outro problema dos apartamentos MRV, também assim, não é um problema de todo mundo, mas é um problema que a gente enfrenta. A gente vai falar mais sobre isso, né, em outro vídeo só sobre isso. Mas aqui a gente tem uma área de lazer e a gente achou que a gente estivesse longe o suficiente dela e a gente descobriu que não, a gente não está longe o suficiente dela. Não só em relação à distância, a gente ficou pensando muito em questão de regras do condomínio e tal, e que não seria um problema por estar dentro do condomínio, mas achamos errado, né? Achamos errado. A gente tem 300 apartamentos aqui. São 300 apartamentos, cada um deles com pelo menos 2 pessoas, às vezes 4 ou 5 pessoas dentro. Então é muita gente, e muita gente faz muito barulho. Então vai ter sempre alguém na piscina, vai ter sempre alguém na quadra, vai ter festa toda semana, várias vezes por semana. Então, assim, sempre tem um aniversário. Se a gente pensar que tem 365 dias do ano, vai ser sempre aniversário de alguém. E assim, às vezes tem festa durante a semana e tudo. E por conta da estrutura do prédio também, o barulho chega aqui dentro. Muito alto. Chega muito alto aqui dentro. Então, assim, não é um problema que todos os apartamentos enfrentam, mas que metade deles, pelo menos no nosso caso aqui, metade deles enfrentam esse problema. Talvez um pouco mais da metade, porque tem esses apartamentos com janela lateral aí. Isso incomoda bastante, gente. Incomoda. A gente achou que a gente estivesse longe o suficiente, mas a gente não está e incomoda muito. Então, gente, esses são os 5 pontos fracos aí da MRV, na nossa opinião, né? De repente a gente até atualiza esse vídeo mais pra frente, se a gente perceber outra coisa. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você também tem apartamento MRV ou tem alguma dúvida ou alguma contribuição para dar, deixa aí o comentário. Conta pra gente. Conta pra gente e se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, até a próxima.